Hoje nós iremos fazer um passeio por alguns assuntos muito importantes para que a gente consiga entender esse caminho da dor para a harmonia, mas especificamente ligado ao aspecto da nossa sociedade. Nenhum de nós que conhecemos a doutrina espírita ignoramos que entre os princípios basilares da doutrina espírita está aquele no qual Deus, o soberano Senhor, criou o universo dotado fundamentalmente de dois princípios. Um princípio chamado princípio material e um segundo princípio chamado princípio espiritual. O princípio material dá origem a tudo aquilo que é matéria, dá origem aos fluidos, a tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico e também o mundo fluídico. E o princípio espiritual dá sentido à vida quando se fala dos seres inteligentes que habitam o universo. O princípio espiritual não é necessariamente os espíritos em si, porque nós também possuímos algumas expressões da nossa evolução que são anteriores à forma humana. Sim, a doutrina dos espíritos, acenando para nós com o processo de desenvolvimento que nós passamos ao longo do curso dos milênios, nos conta que nós já vivemos um período muito remoto em que habitamos corpos bem mais primitivos que os corpos humanos e que essa condição de primitivismo permitiu com que nós atravessássemos um longo período ainda no reino numa condição infrahuminal, e nessa condição infrahuminal nós desenvolvemos muitos valores, fundamentalmente o instinto. Mas nesse período em que o instinto estava conosco, nós ainda não possuíamos livre-arbítrio, nós não conseguimos decidir as coisas pela razão, nós agíamos pelos automatismos que a lei possui. Portanto, todas as experiências que nós vivemos no período abaixo da condição humana, na leitura da doutrina espírita, não são experiências expiatórias. Não existe na visão da doutrina espírita dor expiatória para animais, vegetais, nós não temos. A única dor que nós temos nessa janela de tempo é a chamada dor da prova, porque o animal e o vegetal, eles estão experimentando uma dor que é diferente, é uma dor para o desenvolvimento dos seus próprios instintos. Nós só iremos ter efetivamente a condição de uma mudança da dor quando nós alcançarmos a condição hominal. Antes disso, nós não temos ainda as dores como nós poderíamos imaginar. E eu tenho certeza que alguns de nós podemos estar dizendo assim: mas eu tenho um cachorro, o meu cachorro teve câncer, mas ele sofreu demais. Não, sem dúvida nenhuma ele sofreu, eu não tenho dúvida disso. O cachorro, na verdade, ele passa por essas experiências, mas ele não tem a consequência moral do sofrimento que o ser humano possui. Ele não reflete sobre a sua dor, ele apenas tem o sofrimento. Como o Buda nos falava, e Joana nos remete isso no livro 3º da série psicológica, a Plenitude, ela nos comenta que o Buda trabalhava o sofrimento discutindo 3 vertentes dele, em que uma delas é o sofrimento do sofrimento. O sofrimento do sofrimento é o quê? É o sofrimento do sofrimento. A pessoa sofre porque sofre. O cachorro não tem sofrimento do sofrimento. O cachorro tem apenas sofrimento. Mas ele não tem sofrimento do sofrimento, que é a gente se entristecer pelo fato de sofrer. Então a dor do animal, ela é uma dor apenas de prova, ela não é uma dor de expiação. Embora seja dolorosa, embora o câncer seja uma coisa muito difícil, é verdade, mas não existe uma reflexão mais profunda pela condição animal em que ele se encontra.
Mas quando nós alcançamos a condição hominal, quando nós alcançamos a condição do homem, é porque nós desenvolvemos determinados atributos que o animal não possui. Nós passamos a ter ali uma visão muito diferente daquilo que o animal possui. Por quê? Porque agora nós estamos dotados de um instrumento chamado razão. E a razão muda tudo na nossa vida, porque eu passo a agir analisando o que fiz, pensando naquilo que eu realizei, tendo uma compreensão mais nítida do que eu estou fazendo. Então nós vamos entender a partir daí que o ser humano, no fundo, ele é alguém que possui alguns atributos que vão além da condição animal. Por quê? Porque ele interpreta as coisas, ele pode decidir fazer ou não fazer, decidir agir ou decidir não agir. Então, essas alterações que muitas vezes a vida nos pede, vai nos fazer compreender que nas nossas vidas, quando chegamos na condição do homem, nós já não temos mais somente a dor-prova. A dor-prova continua existindo, mas a gente soma a essa dor uma segunda dor, que é a dor expiação. Fruto do quê? Fruto do livre-arbítrio, fruto da razão, fruto do entendimento daquilo que fazemos e da compreensão da lei de causa e efeito. O homem, a partir dessa condição que nós nos encontramos, a condição hominal, ele começa a ver uma lei de causa e efeito moral, não somente a lei de causa e efeito física. O animal, ele percebe a lei de causa e efeito física, mas ele não percebe a lei de causa e efeito moral. O homem começa a desenvolver, a partir dessa leitura, a compreensão de que a vida dele, na verdade, é uma vida que pode, de forma bastante efetiva, se comparar com algo bastante diferente daquilo que nós poderíamos esperar. Então, qual é a dinâmica que a gente tem a partir desse momento? Nós poderíamos imaginar, ingenuamente, assim: foi difícil enquanto era animal, né? Foi difícil enquanto não tinha razão, né? Mas agora que tem razão, né? Agora é fácil, né? Porque a gente pensa, né? Então a gente não vai errar, né? Pois é. Mas não é, né? Por que não é? Por que motivo nós não conseguimos fazer a nossa transformação? Porque nós, na verdade, temos a crença de que a partir do momento em que temos a razão, iremos acertar sempre. Está errado, não funciona. Por que não funciona? Porque nós trazemos, Simão Pedro, uma herança extremamente pesada do nosso período instintivo, dos nossos atavismos. E aí eu quero funcionar de maneira diferente e eu não consigo. Eu gostaria de ser diferente, mas eu não consigo. Eu gostaria de seguir no caminho que me conduz à harmonia, o caminho que me conduz à felicidade, mas eu não acho esse caminho, porque falta em mim, Cidinha, falta o entendimento mais profundo da vida. É como se nós quiséssemos fazer e não conseguíssemos. E onde está a chave? Cadê a chave que nos faria encontrar este caminho da felicidade? Questão 614 de O Livro dos Espíritos nos fala que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem e que o homem só é feliz, só é infeliz quando dela se afasta. Como nós não conhecemos o caminho para a harmonia, como nós ainda não entendemos o sentido das coisas, nós tomamos algumas decisões, andamos por esse caminho, e ao andarmos por um caminho que a gente não sabe aonde vai dar, os nossos instintos nos governam, e movido pelo atavismo, o homem comete muitos equívocos dentro dessa longa caminhada que a gente tem para fazer. Eu poderia dizer que essa longa caminhada, ela tem 4 estágios diferentes, que a gente vai desenvolvendo
para desabrochar e encontrar este roteiro para a harmonia. Eu poderia, sim, claro, eu poderia desde o princípio acertar, pode, o Espírito pode, mas gente, é muito difícil acertar sempre. O mais esperado é que a gente erre e acerte, e do erro e do acerto a gente vai tirando o aprendizado e aprendendo o que a gente deve fazer. É um caminho, e a sensação que a gente tem é que nós temos que seguir neste caminho para alcançarmos a harmonia e a felicidade. Só que como nós não temos a bússola para andar neste caminho, porque a lei de Deus, embora esteja em nós, ela está em germen, e a gente tem muita dificuldade de acessar essa lei, pelo menos é o que dizem os Espíritos, na questão 622, quando Kardec pergunta, poxa, mas eu estou aqui analisando que você disse que a lei de Deus está dentro de nós, como é que ela pode estar dentro de nós e a gente fazer tanta besteira? Não, ela está, mas ela está em germen, precisa desabrochar. E por que a gente não aproveita, já está em nós? Não, mas é que se o homem esqueceu, então alguém irá para fazer lembrar essa lei. Então, Adriane Bacarin, ao invés de nós sermos um peregrino que anda nesse caminho, nós primeiramente passamos por uma etapa em que nós somos andarilhos. Qual a diferença do andarilho para o peregrino? O andarilho não sabe para onde vai, ele só está indo, mas o peregrino sabe qual é o seu destino. E nessa caminhada para chegarmos até a harmonia, nós somos chamados por uma série de experiências, e essas experiências que nós vivemos, nós nem sempre acertamos, e é por não acertarmos que nós nos tornamos andarilhos. A gente anda em círculos, sai do caminho, erra, anda por lugares que não deveria, anda por ambientes sombrios, nos perdemos, porque nós não sabemos como devemos andar. E o primeiro estágio dessa nossa condição de andarilhos é quando nós somos os andarilhos do primitivismo, ainda marcados por um primitivismo muito grande dentro da nossa alma. Nós peregrinamos na vida como se animais fôssemos, não como se fôssemos seres humanos. E por esse motivo, o que ocorre conosco é que nós somos tomados pela ignorância. A gente não sabe o que é o certo, não sabe o que é o errado, faz bobagem, não entende nada, nem sabemos que da fruta que eu como tem uma semente que, se eu plantar, vai dar a árvore que no futuro dará o fruto que eu comi. Então, nessa etapa primitiva, nós somos andarilhos e somos nômades. A gente perambula pelo mundo atrás de comida, atrás de raízes. Quando a comida escasseia, nós saímos andando, e a gente passa fome, passa sede, andando em busca de comida. É um período muito doloroso, até que esse processo de ignorância, esse mecanismo de dor e essas experiências de nômade, elas cessam, quando nós fazemos uma grande mudança na nossa história, quando nós descobrimos a agricultura, ou quando nós inventamos a agricultura. Isso é um movimento maravilhoso, porque eu não vou mais peregrinar, eu não vou mais andar perdido pelo mundo, não vou mais ser um andarilho andando pela natureza em busca, não vou mais. Agora que eu sei que existe agricultura, eu vou escolher uma terra fértil, eu vou me assentar numa terra, eu vou ter um território. Isso vai ser lindo, porque aí você diz, pronto, agora a humanidade vai, porque agora aprendeu, vai plantar, não vai passar fome, sabe como é que são as coisas. Pois a gente conseguiu criar problema até aí, porque na medida que nós desenvolvemos a ideia de território, começaram as guerras. Esse território é meu, você não pode plantar aqui, você planta dali para lá, eu vou invadir o seu, sua terra é melhor que a minha. Então nós começamos a desenvolver uma série de ações primitivas, exatamente em função da nossa ignorância, do nosso primitivismo, da nossa dificuldade de entender a lei de Deus. E por esse motivo, por essa razão,
a nossa humanidade andou de uma forma muito dolorosa durante muitos milênios, não só nas guerras para a invasão de território, mas também como fruto das guerras à escravização. Invadíamos as nações vizinhas, fazíamos escravos e levávamos para os nossos reinos para que eles trabalhassem para nós. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, inventou uma lança de mão que tinha 2 setas na ponta. Quando os escravos vinham dos campos aonde eles haviam sido capturados, Nabucodonosor mandava que eles ficassem em fila e pessoalmente cegava um por um para dizer que agora seriam propriedade dele. Esse é o modelo que nós temos, essa é a forma como nós agimos, movido pelo primitivismo que nós temos. Como que nós vamos encontrar o caminho para a harmonia vivendo dessa maneira? É como se existisse uma rota que nos conduzisse à felicidade. O homem só é feliz quando anda pelo caminho do bem, mas eu, equivocadamente, saio deste caminho. Importante observar que, segundo a doutrina espírita, não existe o caminho do bem e o caminho do mal, tá? Essa só na história do Chapeuzinho Vermelho. Tem o caminho da floresta, tem o caminho do rio. Para a doutrina espírita, você tem apenas um caminho, que é o caminho do bem. Saindo do bem, você está no descaminho. Então, não, porque senão a pessoa diz, não, vou ficar sentado bem na confluência, não faço bem, também não faço mal. Não, quem não ajunta comigo espalha. O mal é a ausência do bem, não é o contrário. Então não tem caminho do mal, só tem caminho do bem. Saiu do caminho do bem, já é descaminho. E nós, como andarilhos da ignorância, nos perdemos nesse processo, sofremos em função disso. É quando o Senhor misericordioso, que nos contempla, procurando de todas as formas fazer com que nós encontremos o caminho da harmonia, resolve oferecer para nós aquilo que nós esquecemos. Afinal de contas, por que o homem esqueceu a lei de Deus? Porque na verdade ele não conseguiu acessar o que estava dentro dele, ele a esquecera e precisou de alguém para relembrá-la. Então o governador planetário manda uma enxurrada de reveladores, uma imensidão de religiões, que se nós colocássemos todos os dedos da mão e do dedo do pé de todo mundo aqui, ia faltar dedo para contar as religiões que o planeta possui. É muita religião, é muita expressão religiosa diferente. Então o governador abre essa imensidão de instrumentos para que a fé seja o grande instrumento de transformação das nossas vidas. Mas novamente, mesmo de posse do conhecimento espiritual que as religiões dão, nós ainda assim conseguimos nos perder. Mesmo nós acessando estes saberes, a gente se perde. As verdades espirituais nos chegam e a gente, de posse delas, diz, era isso que faltava para mim. E ao invés de enveredarmos pelo caminho da harmonia, nós pegamos uma outra rota para sermos andarilhos, não mais os andarilhos do primitivismo, mas os andarilhos da crença, aqueles de nós que estamos vagando pelo mundo, cobertos pelos hábitos religiosos, pelos livros religiosos, por um conjunto de verdades religiosas, mas nós não encontramos o caminho da harmonia. Existem várias expressões infelizes que nós cultivamos em nome da fé e que infelizmente têm atrapalhado a nossa condição de libertação espiritual. Uma das primeiras expressões que a gente tem de mau uso da fé é a fé a serviço do poder. Então eu tenho sacerdotisas, eu tenho sacerdotes, para que esses sacerdotes me ajudem a vencer as guerras, para que esses sacerdotes me digam como é que meus inimigos estão no campo de batalha. Então é a religião, é a fé
a serviço da violência, a serviço do poder, a serviço do orgulho, a serviço do egoísmo, aonde as criaturas se aproximam da fé para que elas se sintam mais poderosas sobre outras pessoas. Como se isso fosse um instrumento que tenha vindo à Terra para nos dar condição de termos autoridade sobre os outros. É um grande equívoco. Não é essa a forma que nós deveríamos imaginar como sendo o propósito da religião. Um segundo grande equívoco que nós também cometemos e que nos afasta do caminho da harmonia é a condição na qual nós dizemos assim: eu sou espiritualizado, e como eu sou espiritualizado, então eu na verdade não quero poder, na verdade não quero nada do mundo, sabe? Eu quero só uma caminha bem magrinha, uma coisa, só aquela refeiçãozinha bem pouquinha, para eu ter aquela vida, quero acordar 4 horas da manhã, ficar de joelho, aí eu vou tendo aquela vida magrinha, tão magrinho que passa naquela porta do mosteiro de Alcobaça. É uma porta que tem no mosteiro em Portugal, que tem 38 centímetros. Perguntaram se eu já fui lá visitar até. Eu disse, não, que eu não quero passar vergonha. Mas está lá, entrai pela porta estreita, porque largo é o espaço. Está lá a porta estreita, estreitinha. Então, nós queremos achar que a religião são as renúncias da vida material. Nós criamos instrumentos de tortura, de cilícios, em que a gente se machuca, se fere, se penitencia, como se isso fosse o grande instrumento que se pode medir que o homem está verdadeiramente espiritualizado. Nós nos retiramos do mundo, vamos viver em lugares isolados. Por quê? Porque o mal está lá fora, o mal está lá no mundo. Eu aqui estou livre do mal, porque o mal está, como diriam os mineiros, o mal não está em mim, né? Quando na verdade o mal está dentro de mim, né? Então a gente cria essas ilusões, e ao invés da fé nos conduzir para o caminho da harmonia, nós corrompemos a fé e fazemos com que ela siga por um caminho equivocado. Uns de nós em busca do poder, outros de nós querendo a negação dos interesses materiais para mostrar que nós somos espiritualizados. E há um terceiro grupo que acha que se aproxima de Deus através das práticas exteriores. Então nós criamos uma série de rituais, e esses rituais, nós acreditamos que são eles que nos conectam a Deus, quando na verdade, esse não é o instrumento melhor para que nós consigamos nos aproximar. Qual era o ritual que Jesus fazia? Que ritual Jesus seguia? Qual era o instrumento que ele usava para fazer algum tipo de ação com as pessoas? E tinha alguma varinha que ele usava para curar as pessoas? Ele não tinha varinha, não tinha palavra mágica, não tinha rituais, não tinha nada. Era apenas o eu, a vontade do eu, uma coisa muito mais profunda do que os aspectos exteriores. E muitos de nós estamos marcados por essa leitura de que são as coisas exteriores que vão nos oferecer a liberdade e o caminho para a harmonia. Esse é um terceiro equívoco que a gente tem com relação à fé. Daí nós temos um quarto equívoco, também na relação com a fé, que eu acho esse assim, um equívoco muito complicado. É o equívoco ligado às questões da intolerância, em que eu acho que a minha fé é verdadeira, mas a sua não é, porque o meu Deus é mais poderoso do que o seu Deus, embora seja um Deus único, mas dentro do Deus único, o pedaço dele que olha para mim é melhor do que o pedaço
que olha para você, porque ele está olhando, ele é único, então ele olha para mim, ele está de costa para você, por isso que ele não lhe vê, então ele gosta mais de mim, e nós começamos a fazer disputas religiosas. Isso é um outro equívoco muito grande das religiões, nós queremos medir os outros com a fé. Eu conheço até alguns companheiros espíritas que têm a Bíblia toda marcadinha assim, com versículos para brigar com os outros. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. E esse versículo, como é que você explica? Oh, meu Deus. Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, não é, Cris Drux? No capítulo 2 da segunda parte, no último parágrafo do último tópico, penúltimo parágrafo do último tópico, em algumas edições, página 104, diz o seguinte lá: o Espiritismo respeita todos os textos religiosos, mas não se escraviza a eles. E eu vejo alguns companheiros espíritas que querem se escravizar a textos religiosos. Eles ficam desesperados se o texto religioso não diz aquilo que o Espiritismo diz. Ele fica aflito. Então eles ficam torturando o versículo até o versículo se confessar espírita, na expectativa de fortalecer a sua fé a partir daí. Eu não quero mexer com a fé de ninguém não, mas se eu preciso que um texto religioso confirme aquilo que a minha fé me oferece, é porque eu não tenho muita convicção da minha fé. Eu estou precisando desses instrumentos, Alexei. Cadê o Alexander? Então, eu estou precisando de um instrumento religioso para fortalecer a minha fé. Ué, eu não tenho confiança na minha fé? Por que eu preciso que o texto religioso confira aquilo que eu digo? Talvez sejamos nós, companheiros religiosos de longa data, que temos essas dificuldades de lidar com a ausência do texto religioso. A gente só dorme bem se o texto religioso confirmar aquilo que a gente acredita. A doutrina espírita está atrás da sabedoria, dos princípios morais que os textos religiosos têm, e não dos aspectos doutrinários que os textos religiosos possuem, porque evidentemente foram escritos para um povo, para uma certa época, num contexto completamente diferente do nosso de hoje. Então a intolerância é uma coisa muito ruim. Já tivemos uma época de intolerância que a gente queimava pessoas, torturava pessoas, matava pessoas em nome da fé. Hoje as coisas não estão exatamente assim, pelo menos em todo o planeta. Alguns lugares ainda se mata pessoas pelas divergências religiosas, mas já são grupos em menor quantidade que no passado. Mas mesmo não tendo isso no nosso ocidente propriamente dito, ainda existe muita rivalidade, das pessoas disputando quem tem mais razão nas questões religiosas. A gente tem que acabar. Os nossos companheiros católicos, protestantes, muçulmanos, budistas e demais doutrinas, judeus, eles não estão do outro lado da mesa. Quem está do outro lado da mesa é o ateísmo, não são as religiões. As outras religiões estão do mesmo lado que nós, porque eles propõem a mesma coisa. Quem está infelicitando a humanidade é exatamente a questão do ateísmo. E além dessas coisas que a fé nos oferece, uma quinta manifestação de nós perdermos o rumo. Essa quinta manifestação os espíritas têm, infelizmente. É a fé associada à barganha. Vou fazer a caridade que Deus está vendo, e aí, senão não vou me salvar. E muitos de nós queremos fazer as coisas para que os espíritos vejam, a gente seja notado. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Não é dessa maneira que as questões espirituais verdadeiramente se manifestam. Elas se manifestam de outra maneira, não por barganha. É dentro de nós, ou melhor, é dentro de mim, né? É aqui dentro que as coisas vão acontecer, não são do lado de fora.
Então nós temos que ficar atentos com relação a essa questão. Mas o nosso problema não é só esse. Nosso problema é que a fé nos fez andar em círculos. Poucos se iluminaram através da compreensão daquilo que a fé oferecia, muito poucos. A maioria se perdeu. Uns se perderam pelo poder, outros se perderam pela automutilação, pelas torturas, outros fizeram as suas perdas pelos rituais, outros se perderam pela intolerância, outros pela barganha. Muitos poucos encontraram a porta de saída. Mas a sociedade, olhando de fora a nossa condição de equívoco com relação à fé, disse: essa fé não está com nada, hein? Esse negócio aí, isso é um problema para a humanidade. E nós fazemos então, a partir do século XIX, uma grande ruptura com a fé, dizendo que agora a gente ia achar o caminho para a harmonia, agora vai, porque na ignorância não foi, a gente se perdeu, com a fé a gente não conseguiu, mas sem fé, aí a gente ia achar o caminho da felicidade. Essa foi a promessa do século XIX, que a sociedade sem Deus nos levaria para a felicidade plena. Eu nem preciso dizer que deu errado, né? Deu errado. Deu errado porque a sociedade sem Deus ficou perdida. A nossa sociedade sem Deus, ela perdeu completamente o rumo. Nós temos hoje uma sociedade movida pelo medo, pelo pavor. As pessoas têm medo de conversar com as outras. Quando a gente lê aqueles textos antigos que falava da hospitalidade árabe, lá do pai da Ana Teresa Camasmi, que o beduíno chegava na tenda do outro, ele é recebido, senta, come, vamos comer. Aí você quer aplicar isso no dia de hoje, se você for abrir a tenda para o beduíno, ele leva a sua tenda. Então nós temos uma sociedade muito diferente. A retirada de Deus da sociedade, que foi o que aconteceu, nos adoeceu profundamente. Então a nossa sociedade ficou profundamente ferida a partir da hora em que o ateísmo passou a comandar as nossas vidas. Consequentemente, a sociedade, as famílias também experimentaram um golpe terrível a partir da hora em que isso se deu. Então, sermos o andarilho da descrença vai trazer 3 consequências para nós muito graves. 5 consequências para nós muito graves. A primeira das consequências é a sociedade, que se torna uma sociedade profundamente infeliz, medrosa, que tem uma série de mecanismos de defesa entre si. Aconteceram uma série de problemas sociais que nunca existiram antes e que vão se dar a partir dessas experiências. E em consequência disso, um segundo ponto é a família, que também mudou demais, né? A família sofreu uma alteração profunda. Muitas coisas foram boas, porque antigamente a família era muito austera, pai não abraçava filho, não é? A mulher chamava o marido assim: seu fulano, o senhor vai jantar? E ele nem dizia que ele ia jantar, ele dizia para ela: bota o meu comer. Aí ela botava o comer dele no prato, ele não se servia, é ela que fazia, não sabia nem onde ficava talher, aí ela ia, botava, ele comia. Então esse modelo realmente não tem sentido. O pai não abraçava filho, que é feio o pai abraçar filho. Então, na verdade, a mudança na família teve algumas coisas positivas, mas teve muito adoecimento também na família, muito. A sociedade ficou doente, as famílias ficaram doentes, porque a harmonia da família, os laços de família se afrouxaram. Nós passamos a ter famílias com menos intensidade de vínculos. E uma terceira coisa que aconteceu foi o adoecimento do homem também. Então adoeceu o homem, que adoeceu a família, que adoeceu a sociedade. A sociedade adoecida, adoeceu a família, que adoeceu o homem. Aí o homem voltou a adoecer a família. Então gerou um círculo vicioso de autodestruição. A gente está vivendo isso de uma forma muito dolorosa.
E nunca tivemos tanto adoecimento mental como estamos tendo na atualidade. Não deu certo essa ideia de que o mundo sem Deus iria ser um mundo mais feliz. Deu errado. Só que o materialismo ainda não deu o braço a torcer para dizer que realmente a ideia que ele trouxe não iria funcionar. Talvez Alexander Moreira. Nós venhamos a entrar num novo paradigma a partir do momento em que, dentro da própria ciência, as verdades da continuidade da vida venham a nos mostrar que esses conceitos não são conceitos religiosos, são conceitos científicos, experiências de quase morte, cartas consoladoras, mediunidades de efeitos físicos, processos de hipnose, venham a ser os grandes instrumentos transformadores da sociedade para um novo paradigma. Mas por enquanto a sociedade ainda está muito machucada. Então, eu disse que tinham 5 coisas, eu nem disse. A sociedade adoeceu, a família adoeceu, o ser humano adoeceu. Nesse adoecimento do ser humano, nós encontramos no livro Obras Póstumas algumas informações muito preciosas sobre esse adoecimento mental que estamos vivendo hoje. Lá os espíritos dizem que quando chegasse esse período que estamos vivendo, em que o materialismo, o ateísmo tomaria conta do pensamento ocidental, nós iríamos viver uma grave crise em que as taxas de suicídio elevariam-se a níveis nunca antes vistos. Nós já estamos vendo. Assim como também, além do crescimento das taxas de suicídio, ele diz que haveria um momento em que muitas pessoas, está na mensagem no capítulo 31 da segunda parte, parágrafo 21, lá diz assim: e nesse período, muitos, antes mesmo de haverem encontrado a morte, não poderão ser contados entre o número dos vivos. Então nós temos muitas pessoas hoje que o adoecimento é tão grave que a gente nem pode mais contá-las atualmente como se elas estivessem vivas. É lógico que tem muitas circunstâncias em que a gente conseguirá trazer essas pessoas de volta para uma vida objetiva, saudável, mas a tendência, se não houver uma ação externa, é que eles sozinhos não consigam sair. Os fenômenos da viciação, que a pessoa está entregue no vício, mergulhado, que não consegue sair, tem que ter uma mão externa para buscar essa pessoa. Processos depressivos profundos, em que a criatura abandonou a si mesmo. Mecanismos de automutilação na nossa sociedade. Criaturas que jogam insistentemente, perdidas no jogo do vício, estão vivas, mas é como se estivessem mortas. Verdadeiros zumbis na nossa sociedade. Então a gente vai observar por essa dinâmica que mesmo nós tendo tido oportunidades maravilhosas para que nós conseguíssemos encontrar o caminho para a harmonia, nós ainda não conseguimos achar. Nós ainda perambulamos como verdadeiros andarilhos. Nós fomos andarilhos no período da ignorância, no período do primitivismo. A gente não sabia de nada, andarilhava sem saber para onde ir, perdido pelo caminho, errando, escravizando, guerreando, matando, perdidos. O governador planetário vem e entrega as religiões. Agora você tem um roteiro, uma bússola para seguir. O próprio cristianismo como uma bússola maravilhosa, de posse das várias doutrinas religiosas, o homem também se perdeu. Poucos encontraram a iluminação, muitos se perderam nas diversas formas equivocadas de nós lidarmos com a questão da fé. As várias formas que nós fizemos para fugir do mecanismo que a religião nos chamava, que era a busca da harmonia, não conseguimos encontrar. Mas foram tão bárbaros, foram tão violentas as nossas ações sob a bandeira da fé, que o próprio ateísmo disse: isso não presta,
a religião é perniciosa para a humanidade. E a gente entende que o ateísmo tenha dito isso, porque na verdade, nós em nome da fé matávamos, perseguíamos, torturávamos, era razoável que esse raciocínio existisse. Joana de Ângeles, no livro A Libertação do Sofrimento, no capítulo 2, nos afirma que nesse período, o homem poderia sim ter combatido o fanatismo, e teria feito muito bem se fizesse. Mas ele não combateu o fanatismo, ele combateu o fanatismo, ele combateu a religião e infelizmente avançou e combateu também a espiritualidade. Ele quis produzir uma sociedade totalmente oposta a tudo aquilo que fosse espiritual. E ao criarmos esse processo, achando que agora sim, nós iremos encontrar o caminho para a harmonia, para a felicidade, deu errado de novo. Nós estamos precisando de um caminho para que a gente consiga seguir, para que nós deixemos de ser andarilhos, para que nós sejamos peregrinos. Está passando da hora de nós fazermos a nossa peregrinação pessoal para dentro de nós, a nossa peregrinação interior, que é lançar mão de todo esse cabedal de conhecimento que a humanidade já nos deu, retirar o pó da intolerância, o pó da ritualística, o pó da barganha, o pó dos castigos que a gente se impõe, o pó do desejo do poder, tirar tudo isso e resgatar a fé viva, para que ela possa nos direcionar nos caminhos novos que nós temos para seguir. É nesse momento que a gente vai ver Natália de Ibirité, o quanto a doutrina espírita é importante para nós. Eu não digo a doutrina espírita como única doutrina, mas as verdades que o espiritismo esposa, que podem ser obtidas pela doutrina espírita e pelas diversas outras doutrinas também espiritualistas, reencarnacionistas. O espiritismo não é o detentor exclusivo dessas verdades. Nosso grande diferencial é a universalidade dos ensinos, que nos permite ler as coisas sem os equívocos de um pensamento de um médium, de outro médium. Então nós temos muitas doutrinas espiritualistas, reencarnacionistas, hoje no planeta. Elas são boas, porque elas trazem as mesmas verdades espirituais do espiritismo: imortalidade, reencarnação, mundo espiritual, comunicabilidade dos espíritos, lei de causa e efeito, está tudo em todas elas. O diferencial do espiritismo é a questão desse mecanismo, dessa metodologia de buscar essa informação em diversos grupos de diversos países, através da revista espírita, para que se conseguisse ter a universalidade dos ensinos dos espíritos. Esse é o nosso grande diferencial. Mas indiscutivelmente nós não conseguiremos fazer a nossa verdadeira marcha do progresso se nós não nos apropriarmos desses conhecimentos espirituais. O próprio Buda, 600 anos antes do Cristo, dizia: não existe iluminação sem conhecimento espiritual. Então não há como nós conseguirmos nos iluminar se nós não nos aproximarmos desses saberes espirituais. Eu falo do Buda, mas eu posso trazer Jesus: conhecereis a verdade espiritual e a verdade espiritual vos libertará do sofrimento. Então tudo na verdade se conjuga, e nós temos esse momento mágico de estarmos vivendo na Terra hoje, o movimento espírita. E o movimento espírita possui um poder extraordinário, que é a articulação entre as casas espíritas. Porque se cada casa espírita quisesse seguir independente, sem vínculos entre si, nós talvez já tivéssemos nos perdido. Aí está a importância do trabalho federativo, da união das instituições espíritas em torno de um ideal comum, da busca de nós sentarmos juntos e encontrarmos roteiros alinhados com aquilo que a sociedade necessita, para que o movimento espírita responda
ao clamor de dor, de sofrimento que a humanidade possui. Já está passando da hora do movimento espírita acordar para a necessidade de que ele se volte para a dor das criaturas. Os centros espíritas não podem ser somente uma escola, não pode ser somente um educandário para verdades espirituais. Ele precisa fundamentalmente atender às pessoas que padecem. Nós temos uma mensagem linda para responder às questões da depressão, da síndrome do pânico, do luto, da ansiedade, dos conflitos de família. Nós não podemos perder a oportunidade de abrirmos as nossas casas para o acolhimento dos que mais sofrem. As instituições espíritas do Brasil podem fazer um grande trabalho nesse sentido. E se nós nos unirmos em torno do ideal federativo, poderemos fazer ainda muito mais pela união dos nossos esforços no objetivo de transformarmos a história do nosso planeta. Eu vejo algumas pessoas questionarem a literatura espírita que fala do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dizendo que o Brasil não pode ser, porque ele não é exemplo de nada, como é que ele vai ser? Sim, mas quando a mensagem de Jesus chegou em Israel, também não era um local maravilhoso. Os cristãos sofriam, iam para as arenas, eram torturados, eram mortos, e daí? Não se mede uma escola espiritual pelo que acontece nas camadas de governo, se mede aonde estão as pessoas que detêm a informação. Conhecimento espiritual esteve na Índia. A Índia não era um local democrático, mas o conhecimento ali se espalhou para o Egito. O Egito dos faraós também não era democracia, mas ali se espalhou o conhecimento espiritual, que chegou em Israel, que também não era democracia, que chegou na Grécia, que também não era democracia, só em Atenas, e que agora a quinta escola espiritual é o Brasil. Então nós temos que olhar, na verdade, o que está nas nossas mãos, e não aquilo que o outro poderia estar fazendo e que ele não faz. A última frase de Jesus no Evangelho de João é para Pedro, quando ele diz, Pedro está reclamando de João, e Jesus diz para Pedro, e que te importa a ti, segue-me tu. Então, se o outro não está fazendo, o problema do outro, faz você, faça você. Então nós, na nossa instituição espírita, façamos o trabalho que a gente pode fazer. No nosso lar, acolhamos as pessoas que estão precisando de socorro. Um filho, um pai, uma esposa, um neto. A gente não desistir de ninguém é muito importante para o sucesso dessa ideia. Se a gente desorganizou a sociedade, se desestruturou a sociedade, desestruturou a família, desestruturou o homem, agora a gente tem que construir tudo de volta. Então nós temos que organizar o homem. Então nós temos que pegar esse conhecimento, tem que entregar para que as pessoas se curem das suas dores, dos seus dramas, para que as pessoas mais saudáveis curem suas famílias. As famílias curadas melhorem a sociedade curada ajuda as famílias a se curarem, e as famílias melhores curam as pessoas. Mas para isso, alguém tem que se lançar a mão de fazer o trabalho. Não desistamos de fazer o bem, não tenhamos medo de fazer o bem. Nós estamos convocados para fazer, porque o propósito da mensagem espírita é que nós semeemos o bem. Nós não estamos aqui para colher, mas para semear. Então façamos a nossa parte. Eu não estou para colher, nem de um filho eu estou para colher, é para semear. Então você semeia na tentativa de um filho para que você se cure da sua indiferença. Você semeia na sua casa espírita para que você também se transforme. Você semeia no movimento federativo e não conspira contra ele, para que esse movimento federativo possa ajudar melhor outras instituições. Você trabalha na sua associação de bairro, no seu trabalho, procurando fazer o bem que for possível, porque é assim que a gente vai encontrar o caminho para a harmonia e para a felicidade.
Questão 614 de O Livro dos Espíritos diz: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A infelicidade, na verdade, é o resultado da nossa desobediência. Nós não somos programados para sofrer até encontrar a felicidade. Nós fomos programados para sermos felizes. É a nossa desobediência que está fazendo a gente sofrer. Na medida em que a gente acordar para esse propósito superior que a vida possui, nós poderemos mudar grandemente, não só o planeta, mas as nossas vidas pessoais. A chamada regeneração do planeta não vem de fora para dentro, é da mudança de cada um de nós que se opera a mudança do orbe. Então, lancemos mão à obra, não deixemos as oportunidades passar. A gente ouve muito dizer que Maria teria dito: tudo passa. Tudo passa. E sabe o que passa também? A oportunidade de servir. Por isso, não desperdicemos a oportunidade e façamos todo o bem que a gente puder. Muito obrigado.